Nessa aula vamos aprender a respeito da escolha do consumidor. A escolha do consumidor, então, vai relacionar as preferências do consumidor com a cesta de bens que ele pode adquirir de acordo com a sua restrição orçamentária. Aqui temos a condição, então, de tangência, onde temos a restrição orçamentária em azul e as curvas de indiferença do consumidor em preto. O ponto onde as duas se tangenciam, né, onde a gente tem a tangência da restrição orçamentária na função de diferença, na curva de diferença mais alta, nos dá, então, a cesta ótima de bens. É o máximo que o consumidor pode consumir, dada a sua restrição orçamentária. Existem restrições orçamentárias, existem curvas de diferença mais baixas, né, como essa que a gente pode observar aqui, em que o consumidor pode consumir esses bens, né, porque está dentro do seu conjunto orçamentário, mas essa não é a cesta ótima. Todas as cestas que contemplam essa curva de indiferença não serão ótimas, porque não é o máximo. O consumidor, ele sempre quer consumir mais a menos. Então, ele vai consumir sempre o melhor possível, dada a sua restrição orçamentária. Tá? A condição, né, de tangência, ela é necessária, mas não é suficiente. Existem situações onde a gente tem aí exceções à tangência. Né? No caso dessas curvas de diferença que não possuem uma única reta tangente, né? A gente consegue traçar várias restrições orçamentárias com várias inclinações diferentes, né? Em que a gente consegue aí tangenciar no mesmo ponto. Né? Então, a gente não consegue fazer a escolha baseada nisso. A gente tem outra situação, que são os ótimos de fronteira. Nessa situação, a inclinação da restrição orçamentária vai ser diferente da inclinação da curva de diferença. Né? Então, a gente vai ter aí, a gente chama de ótimo de fronteira. A gente teria a escolha ótima para X1. Uma outra situação é no caso em que a tangência pode ser satisfeita em várias cestas, representando ótimos interiores, mas apenas algumas dessas são ótimas. Então, imagina uma restrição orçamentária, né, que consiga tangenciar mais de uma curva de diferença. Eu teria um ponto ótimo aqui, um ponto aqui e outro ponto ótimo aqui. Então, teria mais de um ponto ótimo, mas teria a tangência em uma curva de diferença inferior, né, que não representaria o ótimo, nesse caso. E aqui eu teria dois pontos ótimos, né? A restrição orçamentária, ela tangenciaria a curva de diferença mais de uma vez. Né? Agora, a tangência ela é suficiente no caso das preferências convexas. Né? E daí, a TMS vai ser igual à razão dos preços. Né? A inclinação da curva de diferença vai ser igual à inclinação da restrição orçamentária. Agora, o que é sempre verdadeiro é que no ponto de ótimo, a curva de diferença não pode cruzar a restrição orçamentária. Tá? Então, por mais que nem sempre a tangência aí de fato ocorra, o que não pode acontecer é a restrição orçamentária cruzar a curva de diferença, porque terão pontos em que a restrição orçamentária tem um conjunto melhor, né? E que essa curva de diferença não vai poder
alcançar. A função de demanda, então, do consumidor, baseado, né, nos tipos, nas diferentes preferências, a gente vai ter funções de demanda diferentes. Tá? A função de demanda do consumidor com relação a um bem ou outro vai depender dos preços dos bens, né, e da renda. No caso aqui, a quantidade ótima ali de X1 e a função de demanda, né, de X1, não necessariamente apenas a condição ótima, mas a função de demanda de X1 vai depender, então, dos preços de X1, dos preços de X2 e da restrição da renda, né? Com base nisso, a gente tem a restrição orçamentária. Primeiro caso aqui, temos os substitutos perfeitos. Qual será, então, a função de demanda de X1? A gente vai ter que, se o preço do bem X1 for menor do que o preço do bem X2, o consumidor, como são substitutos perfeitos, o consumidor ele vai escolher consumir apenas X1. E aí a quantidade vai ser definida pelo tamanho da renda. Então, vai ser M sobre P1 se P1 menor do que P2. Então, se o preço do bem 1 for menor do que o preço do bem 2, a gente vai ter, então, o consumo total no bem 1, sendo assim a renda dividida pelo preço do bem 1. Agora, vai ser qualquer valor de X1 se os preços forem iguais. Se P1 igual a P2, então vai ser qualquer valor para X1, entre 0, né, e M sobre P1. A gente tem que respeitar isso, então. Entre 0 e M sobre P1. Qualquer valor aí, desde que atenda a renda. E vai ser 0 se o preço do bem 1 for maior do que o preço do bem 2. Que aí ele vai substituir completamente o consumo do bem 1 pelo bem 2. Para X2, né, é a análise equivalente. Né? Vai ser M sobre P2 se P2 for menor do que P1, qualquer valor entre 0 e 1 se os dois preços forem iguais, e 0 se P2 for maior do que P1. Então, ali a gente consegue fazer também de X2. E aqui a gente tem uma solução de canto. Tá? A ótima escolha, então, para X1, aqui está errado. Aqui X1. Vai ser uma solução de canto. Os complementares perfeitos, como o consumidor ele vai consumir os dois bens, a gente considera então X1 e X2 como sendo um único bem, para poder resolver. Porque sempre o consumidor vai consumir os dois bens juntos. Né? Aqui então a gente vai ter a restrição orçamentária e a restrição orçamentária que toca a função de diferença mais alta, né? A gente vai ter aí o conjunto de X1 e X2. Essa é a solução gráfica para os complementares perfeitos. Então, a gente considera X1 como sendo igual a X2, isso é igual a um bem genérico X. Com isso, a gente coloca na restrição orçamentária. P1x mais P2x vai ser igual a M. X vezes P1 mais P2 é igual a M. X vai ser igual a M sobre P1 mais P2. Né? Essa é a função de demanda, então, do bem X, né, que aí é compartilhado entre esses dois
o consumo desses dois bens x1 e x2. A gente considera como sendo um único bem. Temos os bens neutros e males, né? Onde o consumidor ele vai gastar todo o seu dinheiro no bem que ele gosta e nada no outro bem, seja ele neutro, seja ele um mal. Então, vamos considerar aqui x1 como sendo um bem e x2 como sendo um mal ou neutro. Então, a gente vai consumir tudo do bem 1, né, com o bem 1, a renda dividido pelo preço do bem 1, e para o bem 2, a gente vai consumir nada, a quantidade é zero. Também temos aí uma solução de canto, né, para esse tipo de preferência. Temos os bens discretos. No caso dos bens discretos, né, em que o bem 1 é o bem discreto, então x1 é o bem discreto. Ele vai ser consumido em unidades inteiras. E o bem 2 vai ser o dinheiro gasto em outros bens, né? Então, a gente tem x2 aí, dinheiro gasto em outros bens. As cestas de consumo, então, serão representadas por 1M menos P1, né? Porque o que sobrar da renda que foi consumido com um único bem, e isso custou P1, né, vai ser o que vai ser consumido com P2. Se consumirmos dois bens, né, 2 unidades do bem 1, aí a gente vai ter a renda menos 2 vezes P1 para consumir com o bem 2. E assim sucessivamente. 3 menos 3P1. Assim até esgotar a renda, né? Então, compare-se qual dessas cestas apresenta maior utilidade, qual vai ser a curva de diferença mais alta. E aí vai ser a escolha do consumidor no caso dos bens discretos. Nas preferências côncavas, sempre vai ser uma solução de fronteira, porque a condição de tangência vai estar em uma curva de diferença mais baixa do que em outra que seja um ótimo de fronteira. Então, não teremos ótimo interior nesse caso, das preferências côncavas.